Agora a reação de adição em alcenos, tá? Eu acho, sempre chamo, mais importante do que dos alcanos. Costuma mais cair do que dos alcanos. Beleza? Quando falamos em oxidação de alcenos, ela pode acontecer através do rompimento da ligação π, que aí vai ter a entrada de novos átomos. Fechou? Gente, quando falamos adição, é simplesmente eu vou colocar. Então é muito mais simplificada a ideia do que a de substituição. Rodrigo, se é mais simples, por que costuma cair mais? Porque existem as regras. A regra de Markov-Nikov e a de Karash. Mas vamos lá. A dica que eu tenho a dar é: eu sempre vou ter a diminuição de insaturação. Sempre que qualquer questão fale diminuir em saturações, tornar a molécula, o composto, mais saturado, é você estar adicionando alguma coisa. E essa alguma coisa quebra ligação π. Beleza? Vai ter só as siglas. Vamos lá. Hidrogenação. Hidrogenação, algumas pessoas chamam de hidrogenação catalítica. Não tem problema, por quê? Porque ela é catalisada. Muitas vezes por níquel. Fechou? Que é a reação de Sabat e Sanders. Hidrogenação, gente, é a ação da adição do hidrogênio. Então, o que você vai ter? Quebra da ligação π. Pelo fato de quebrar a ligação π, vai sobrar elétron livre no carbono. E aí, eu vou ter o meu hidrogênio proveniente do gás hidrogênio. Vai quebrar a ligação, hidrogênio, e simplesmente vai entrar um hidrogênio em cada carbono. Pronto, um hidrogênio em cada carbono. Pronto, sensacional. Hidrogenação acontece, sabe onde? Tá transformar um óleo em uma margarina, uma manteiga, né, para ganhar o que se chama de consistência. É uma hidrogenação catalítica. Beleza? Então, forma genérica aí, representado. Perceba que aqui eu tenho um catalisador e tem que ter aquecimento. Por que aquecimento? Para ter energia para quebrar as ligações. Tanto a π do meu alceno, quanto a minha ligação sigma do hidrogênio com o próprio hidrogênio. Halogenação. Eu vou ter a adição do halogênio na forma de gás, por exemplo, gás cloro, gás bromo, gás iodo. Rodrigo, gás flúor quase não acontece porque flúor é muito eletronegativo. Seria necessário muita energia para quebrar a ligação. Mesma ideia. Ali eu tenho o propeno, que é o meu alceno. Vai ter a quebra da minha ligação π. E aqui vai ter a quebra da minha ligação cloro-cloro. Certo? Então, vai ter a quebra da ligação π. Vai entrar cloro, cloro. Então, vou ter a entrada de 2 cloros. Eu vou ter o 1,2 de cloropropeno. Olha aí, propano, desculpa. Propano porque eu pensei no E ainda. Então, até agora está perfeito. Hidrogenação e halogenação. Agora, quando vem halogênio e hidretos, o buraco já é mais embaixo. Que eu tenho que seguir a regra de Markov-Nikov. Na reação de adição, o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Quando eu via isso, na época da faculdade, por exemplo, eu pensava, poxa, então o hidrogênio ele quer ir para onde? Para onde tiver mais deles. É tipo uma perspectiva de você ir para o local onde tem mais pessoas parecidas com você. Então siga essa ideia. Dependendo do livro ou do professor também, ele pode falar regra de Markov-Nikov. O halogênio vai para o carbono menos hidrogenado. É a mesma coisa. Fechou? É a mesma coisa. Então, se eu vou adicionar ali o HBr, que é o ácido bromídrico ao propeno, vai ter a quebra da ligação π. Aconteceu a quebra da ligação π, vai ter rompimento do carbono, rompimento do elétron livre no carbono, elétron livre no carbono. E aí tem prioridade. Onde que o hidrogênio vai entrar e onde que o bromo vai entrar? Segundo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, a tendência é o hidrogênio ir para o carbono que tem 2 hidrogênios e o bromo ir para o carbono que tem apenas 1 hidrogênio. Pronto. E aí eu formo o meu 2-bromo-propano. Fechou? Então, sempre observar esse ponto de vista. Rodrigo, a questão ela vai especificar quando for a regra de Markov-Nikov? Não é assim que ela vai fazer. Em si,
se ela não especificar nada, você vai seguir a regra de Markov-Nikov. Beleza? Você vai seguir a regra de Markov-Nikov. Ela é a sua prioridade. Porque ela não precisa de nada para acontecer. É o natural. Pronto, é o natural. Agora existe a regra anti-Markov-Nikov, também conhecida como regra de Karash, que aí eu preciso de algo ali dentro, que no caso é o peróxido de hidrogênio. Mas por enquanto, via de regra, Markov-Nikov. Beleza? Aí, que nem eu falei, se eu vou ter a adição de ácido bromídrico ao propeno na presença de peróxido, ou seja, vai acontecer a quebra da minha ligação π, elétron livre, certo? E aí, a ideia é que o natural é o hidrogênio ir para onde? Para o carbono mais hidrogenado, o natural. E o bromo ir para o carbono central ali, que é o menos hidrogenado, certo? Mas acontece o oposto. Por quê? Porque segue a regra de Karash, que também é conhecida como anti-Markov-Nikov. Fechou? Só tirar uma fotinha disso aqui rapidinho. Vamos lá então. Reação de adição quando tem água. Gente, quando eu tenho água, a ideia é que a água é uma hidroxila com hidrogênio. Se eu for seguir a regra de Markov-Nikov, eu vou continuar a mesma ideia. O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado, beleza? Se eu vou adicionar água, é a mesma coisa de eu ter uma hidroxila com hidrogênio. Ah, Rodrigo, aí eu não tenho um halogênio. O que eu vou fazer? Gente, mas você tem a hidroxila. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e a hidroxila para o meu carbono menos hidrogenado. Então, isso que vai acontecer. Vou formar o meu álcool, que no caso é o meu 2-propanol, beleza? Ou propan 2-ol, não tem problema. Rodrigo, essa adição de água pode ser chamada de hidratação? Pode. Assim como a saída de água, né, que é uma eliminação, pode ser chamada de desidratação. Fechou? A adição de alcinos não costuma cair tanto, mas eu sempre gosto de trabalhar com o excesso para vocês. Como é que vai funcionar então nos alcinos? Vamos lá. Eu também vou ter o rompimento da ligação π, mas lembre que o alcino eu tenho ligação tripla, certo? Então eu tenho uma sigma e duas π. Então pode acontecer tanto a quebra de uma π e eu manter a dupla, ou a quebra das duas π. E aí vai ter a entrada de novos átomos, fechou? Mesma ideia, diminuição das insaturações. Hidrogenação. Perceba que aqui eu tenho uma tripla, certo? E aí o que vai acontecer? Se eu tenho a adição apenas de 2 hidrogênios, for limitada, eu vou quebrar apenas uma ligação π e entrar 2 hidrogênios. Mas este mesmo processo pode se repetir se eu tiver mais hidrogênio. E aí vai quebrar a outra ligação π e eu vou ter entrada de mais hidrogênio. Tudo vai depender da quantidade de hidrogênio que eu tiver disponível ali, beleza? Resumindo, é como se tivesse a tripla e eu adicionasse 2 vezes mais hidrogênio do que anteriormente. Mesma ideia, aqui é a forma genérica, né, de representar, tá? Forma genérica de representar. O meu propino vira propano, porque adicionou 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de propino. A mesma ideia acontece na hidratação. Lembrando que a hidratação será a adição da água, a água é a hidroxila com hidrogênio, seguindo a regra de Markov-Nikov, eu tenho ali o quê? A ligação tripla, certo? Vai quebrar uma π e vai entrar a hidroxila. Aí cuidado, não forma álcool, forma enol. Esse aqui é o propenol, fechou? Aí, este meu enol, ele pode ter todo aquele processo da sua tautomeria, né? Que, aqui no caso, o enol, que eu tenho esse enol secundário, ele pode virar uma cetona. E se fosse um enol primário, viraria um aldeído. Mas o enol primário só vai acontecer se eu seguir a regra anti-Markov-Nikov, que é a regra de Karash, beleza? Olha aqui se eu tiver o meu propino, a adição de água, mas... isso aqui é a forma resumida, desculpa. Aqui eu tenho um propino, mais adição de água, eu posso expressar que forma diretamente propanona.
Rodrigo, mas uma questão não vai cobrar falando que vai cair e o produto é enol? Não. Por quê? Porque o enol, ele é instável, então ele vai se transformar na cetona, no caso o enol secundário, beleza? Então, resumidamente, a gente pode observar que o meu propino vira propanona diretamente, ok? Se eu tiver acumulado, isso aqui é interessante, e atenção numa coisa. Quando eu digo acumulado, eu tenho mais de uma dupla. A minha dupla ela pode estar acumulada ou ela pode estar conjugada. Fechou? Acumulada é quando ela está um do lado da outra, no mesmo carbono, ou seja, como se os elétrons π estivessem juntos no mesmo carbono. E aí vai entrar o gás hidrogênio. Gente, quando vai entrar o gás hidrogênio, a ideia vai ser a mesma. Hidrogênio, hidrogênio entra, depois hidrogênio, hidrogênio entra. Então, o meu, ali eu tenho um prop 1, 2 dieno, ou prop dieno direto, né? Ele vai ter... Ah, não, é dieno não, desculpa, é but. Eu não tinha visto esse outro CH3 aqui. Ele vai ficar totalmente saturado. Quando é hidrogenação. Agora, cuidado quando eu sou isolado. Por que cuidado? Porque simplesmente você pode confundir com o acumulado. Mas, Rodrigo, o produto não vai ser o mesmo? O produto será o mesmo. O produto será o mesmo. Mas por que vai ser o mesmo? Porque eu tenho 2 mols. Se eu estivesse limitado, tudo mudaria. O que é o caso que acontece em muitas questões do conjugado. Como assim limitado? Porque olha só que coisa linda. Se eu quebro a ligação π, vai sobrar elétron, vai sobrar elétron. Se eu quebro a ligação π aqui, vai sobrar elétron, certo? Esses 2 elétrons aqui, eles podem vir e se ligar fazendo a ligação dupla. E entrar o hidrogênio e o bromo nas extremidades. Pode acontecer isso sem nenhum problema. Ah, Rodrigo, mas a seta tá para ali, fica uma parte positiva e uma parte negativa. Não muda nada. O lado que ficou no negativo, que está com excesso de elétrons, vai entrar o hidrogênio e no outro lado vai entrar o bromo. Não vai mudar na nomenclatura. O ponto principal é que quando eu estou conjugado, eu vou ter a adição. O espaço que antes tinha ligação simples vai ter a formação de uma ligação dupla, beleza? Adição em ciclanos. Esta parte que vem a teoria de Bayer não anda caindo mais. Por quê? Porque você tinha que saber a tensão de cada ciclo. Como assim a tensão de cada ciclo, né? Que quando eu tenho o ciclopropano, a tensão ela é de 60 graus. Ou a tensão é em 60 graus. Por que em 60 graus? Porque é simplesmente o ângulo de ligação que eu tenho dentro do meu ciclo. Agora, quando eu digo na perspectiva do carbono, que o carbono ele está aqui, sp3. E se o carbono é sp3, ele tem o seu ângulo de ligação geral, não só dentro do ciclo, de 109 graus e 28 minutos, ou 109,5 graus, né? Qual que é a ideia? Eu tenho maior instabilidade e maior reatividade. É diferente quando eu tenho o seguinte. Como que eu iria representar, então? A adição do ciclopropano, como? Aí lembrando, ele tem maior instabilidade. Por quê? Porque o seu ângulo de ligação interno é menor que o ângulo de ligação geral do carbono sp3. Ele é mais reativo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra do meu anel aromático. Desculpa, a quebra do meu ciclo. Pensando na cabecinha, anel aromático ainda. A quebra do meu ciclo. Gente, é bem simples. Vai quebrar o ciclo e vai entrar um hidrogênio em cada, porque eu vou ter elétron livre. Pronto. É isso que vai acontecer. Hidrogenação não tem nenhum problema. Rodrigo, e se não for um ciclopropano, for um ciclobutano? Vai ser a mesma ideia, porque no ciclobutano o ângulo é de 90. Aí, a mesma ideia. 90 é menor que 109 graus e 28 minutos. Ele é mais estável que o ciclopropano e vai ser menos reativo que o ciclopropano. Uma questão ela pode perguntar, a reatividade ela iria acontecer onde?
mais facilmente? Num ciclo propano ou num ciclo butano? No ciclo propano. Porque o ângulo interno é 60 graus, aqui é 90. Perceba que quanto mais carbonos, mais aumenta o ângulo interno. Esse ângulo é o ângulo interno, beleza? Quando eu tenho a adição no ciclo butano, por exemplo, tem um bromo-bromo, que é uma bromação. Vai ter também a quebra, como é independente, a quebra em qualquer parte, né? Vai ter a quebra e vai entrar um bromo em cada. Então, eu vou ter a formação de 1,4 de bromo butano. Agora, olha no ciclo pentano. De 5 para cima, o negócio começa a complicar mais. Por quê? No ciclo pentano, o ângulo de ligação é 108. E qual que é o ângulo de ligação de um carbono sp3? É 109 graus. É muito próximo. Então, o ciclo pentano ele é mais estável que o ciclo butano, comparando. Ele é muito menos reativo que o ciclo butano. Ele só vai acontecer a adição se for de hidrogênio. Não vai acontecer uma bromação, uma cloração, não vai acontecer. Beleza? E esta é a parte das aulas de adição. Dica especial, gente. Se seu foco é Enem, até mesmo a maioria dos vestibulares tradicionais, não se preocupe com a adição em ciclanos. Anos que eu não vejo cair, fechou? Agora se liga porque a oxidação, esterificação, transaesterificação cai a rodo. E é de extrema importância, fechou? Qualquer dúvida, só mandar mensagem.